Luciano Vieira, que é uma tradução que é bastante interessante. Eu acho que alguns aqui já devem ter lido a tradução do Trajano. Eu não sei se eu tenho aqui, não tenho aqui comigo, mas é uma tradução que mostra quando vocês devem, quem tiver lido vai ver que o Dionísio ele aparece travestido, né? Ele vai com veste de mulher e com uma pele de leão para fingir que é o irmão dele, Hércules, que já tinha feito a catábase com sucesso, e ele queria ter sucesso também. E aí, para brincar com esse jogo do... poxa vida, é bem interessante a tradução do Trajano, eu gosto. Da Maria de Fátima, devo falar que eu não gosto muito, não. Ela usa muitas expressões portuguesas, com a breca, paurar, que a gente tem que ir lá no dicionário para ver o que quer dizer, e realmente, assim, comédia que você tem que ir para o dicionário, fica chato, né? Então, assim, eu prefiro usar uma tradução de tese. Eu tenho aqui a tradução da Maria de Fátima. O que vale da tradução da Maria de Fátima é que a tradução da Maria de Fátima é uma tradução filológica, né? Ela se pauta muito na explicação, não só da questão dos termos mais específicos, mas daquele elemento... Ai, Amanda, não, ele é o pior tradutor que tem. Mas tudo bem. O Cury é a porta de entrada, né? Obviamente, eu também li o Cury. Tá bom. Mas não fala para ninguém, não, que eu deixei você ler isso, tá? Tem uma tradução, acho que eu tenho aqui, que eu até gosto, uma tradução, apesar de ser portuguesa, a linguagem dele é um pouco mais atualizada, do Ramalho, né? Essa traduçãozinha aqui, mas é um livro importado, é meio chatinho de vocês acharem. O do Américo da Costa Ramalho também é uma boa tradução. Enfim, Rãs é uma peça amplamente estudada, até pela questão da crítica literária, né? Muitos argumentam que, em Rãs, Aristófanes se apresenta como o primeiro crítico, antes de Platão, né? Então, vamos ver como é que se dá isso na tradução que vocês têm. Aí vamos pegar aquela divisão que eu apresentei para vocês, né? Eu fiz uma divisão das partes da comédia, a divisão de Rãs. Deixa eu abrir aqui, que eu não tenho isso aberto, não sei por que estava aberto aqui para mim. Então vamos começar com o prólogo. O prólogo é um prólogo que se apresenta, em que se apresentam duas personagens, e isso vocês podem anotar, duas personagens orgânicas, né? E aí é muito interessante que o Junito Brandão ele vai falar, quando ele trata da estrutura da comédia, que as 8 primeiras peças, deixa eu até pegar aqui, fazer a citação do próprio Junito, eu vou dar a página para vocês, onde ele argumenta isso. Deixa eu ver se eu acho. Página 72, tá? Do texto que eu passei para vocês. Aliás, me deu bastante trabalho ter que... Eu escaneei coisa pra caramba, mas aí vai ficar, né, para a eternidade, se é que eu vou continuar usando o Brandão. Na página 72 ele fala: tomando-se por base ao menos 8 das 11 comédias de Aristófanes que chegaram até nós, pode verificar de imediato que a comédia antiga se divide em duas partes bem distintas, aquilo que eu falei no início da aula, né? Aí é interessante, ele fala as 8 primeiras peças. Por que ele fala 8 primeiras peças? Porque se vocês tiverem aí em mãos a divisão de Rãs, a divisão de Rãs que eu apresentei para vocês, que eu fiz para vocês, vocês vão ver muito claramente que a peça se divide também em duas partes, só que Aristófanes, em Rãs, e aí, sem falar, né, das duas últimas peças que foram objeto da minha pesquisa de doutorado, que já mostram, né, uma passagem para um outro formato de comédia, que não é mais uma comédia política, né? E aí vocês veem que Rãs, apesar de ter como tema principal a descida de Dioniso por causa da tragédia, né, por causa da morte dos tragediógrafos, a parábase, né, que é aquele espaço que eu já falei para vocês, em que o poeta se dirige diretamente ao público, a parábase é uma parábase política,
né? Mas, de qualquer maneira, a divisão de Hans mostra, seja uma experimentação, seja uma brincadeira que ele está fazendo. Isso eu acho bastante inovador da parte de Aristófanes e genial, porque ele vai fazer o seguinte, né, vocês têm aí um primeiro prólogo, o que já anuncia para a gente que haverá um segundo prólogo. Vocês têm aí um primeiro párodo, que anuncia para a gente que haverá um segundo párodo, né? Nós temos dois coros distintos, no primeiro momento e no segundo, a gente vai ver isso. Aí vocês têm cenas iâmbicas na primeira parte da peça, que equivalem àqueles episódios da segunda parte. Então, o que o Aristófanes está fazendo? Ele está tentando, não só no prólogo, mas em toda a primeira parte da comédia, como vai dizer o Brandão, ele está tentando captar a atenção, né, a benevolência, como a gente falou em uma das nossas aulas, do público, cativando o público, levando ao riso, porque realmente, se vocês forem ver as cenas da primeira parte da comédia, eu não sei vocês, mas essa comédia me faz rir muito. Eu imagino o Dionísio aparecendo com um Héracles efeminado, né? Então, isso, a masculinidade de Hércules ali é colocado em dúvida, o que é extremamente hilário, essa brincadeira com a figura, algo que o Eurípides também fazia, a gente viu muito bem nas suas peças, essas figuras tradicionais, né, que já estão estabelecidas no mito. Então ele começa com essa brincadeira da imagética. Então lembre-se o que eu falei da farsa, né, me baseando no Julito Brandão. Então ele trabalha com essa questão de levar o público a rir pela imagem. Então a indumentária do Dionísio é uma indumentária extremamente hilária. E como eu já ia falando, mas eu mesma me cortei, a primeira parte da peça, o prólogo em especial, né, vai apresentar para a gente as duas personagens que são Dionísio e seu escravo Xantias como personagens orgânicas. Por que personagens orgânicas? Porque uma é extensão do outro. Ao ponto de os dois trocarem de papéis nesse início, né? Porque uma hora eles querem, o Dionísio quer esconder que ele é um deus, mas depois que ele vê que é uma vantagem para ele, isso é típico do herói aristofânico, no momento que ele vê que é uma vantagem para ele, ele quer de volta esse papel, o Xantias não quer dar, e aí eles vão passar por uma lição, vão passar por um momento de uma lição física, né? Então, vocês estão vendo que aquilo que a gente tinha de tradicional da comédia é totalmente revertida. Ele faz o inverso, ele começa com a comédia física, para na segunda metade, por isso que eu falei que é o genial de Aristófanes, né? Ele conseguiu inverter as coisas, né? Ele conseguiu fazer uma brincadeira. Seria isso um paralelo com o que Eurípides fazia, né? Porque ele revertia tudo que tinha sido passado tradicionalmente a ele para o seu contrário, né? Ele despia essas personagens, o mito, né? Do seu status anterior a ele, a leitura que ele faz do mito. Então, essa primeira parte é a parte que costumava estar presente nas peças anteriores, na parte final, no segundo momento da peça, que é dividida pela parábase. Então, continuando nessa divisão, em que a gente termina com as cenas iâmbicas, né, e tem uma parábase entre os versos 674 e 737, uma parábase muito simples, né? Vocês viram a divisão que eu fiz? A parábase ela é completa, ela é um tanto mais complexa, né? Ela é formada por 5 partes, em que as 2 últimas são divididas em uma ode, antóde, um epirrema, que é um discurso, e um antepirrema.
A parábase de Hans é uma parábase que só mostra um canto do coro e a segundo canto do coro, o semicoro, né? E o epirrema, o discurso do Corifeu, com uma resposta depois da ode, porque assim, a ode e epirrema, antóde e epirrema, tá? A gente tem essa visão paralela da parábase, muito simples, que é uma parábase que ele vai falar de questões do seu tempo, né? Ele vai falar contra Cleofonte, em especial, que é uma personagem não só contra Cleofonte, mas o que aconteceu depois do golpe oligárquico, né, que a cidade de Atenas sofreu e que, por causa disso, houve muita perseguição aos cidadãos atenienses, muitos sendo condenados ao exílio, e o que o poeta vai falar justamente nessa parábase é pedir para que volte à questão da isonomia, né? O que isso quer dizer? Que volte à vigência da igualdade entre todos. Então, isso mostra, se alguém pergunta, né? Era o Aristófanes um tradicional oligarca ou um severo defensor da democracia? A que conclusão vocês chegariam a partir da leitura dessa parábase, né? A parábase que está lá no verso 379, mostra para a gente, 674, a parábase começa, mostra para a gente justamente essa estrutura. Nós temos nós temos uma fala interessante aqui do 375 que eu estou passando, mas depois eu volto para ela. Mas no 674, para vocês terem uma imagem, né, do que consiste, que eu acredito que aqui boa parte, antes desse curso, não tinha lido nenhuma peça de comédia. Essa parábase começa belamente, né? Ele vai fazer uma invocação, o coro vai fazer uma invocação, justamente numa peça que tem como personagem principal o padroeiro do teatro, que é Dioniso, aliás, figura essa que muito pouco aparece nas peças trágicas ou cômicas. No caso das comédias que sobreviveram até nós, essa é a única em que ele é personagem, tá? Ao ponto de os antigos perguntarem, né? Como é que um gênero que tem como base, né, tem como origem os rituais religiosos realizados nos festivais a Dioniso, como é que esse gênero absolutamente não fala nada de Dioniso, né? Mas isso já expliquei um pouquinho em uma das nossas aulas, quando eu falei, na sexta-feira, acredito, né, quando eu falei que Heródoto dá uma referência às origens do drama a partir dos cantos a Adrasto, e depois que passou a Dioniso, e depois de Dioniso, com esse engajamento político, tanto da parte da tragédia como da comédia, esse gênero teve um espaço mais, vamos dizer, consagrado, né, estabelecido, cristalizado no calendário da cidade. Então, essa parábase começa com uma invocação à musa, então, que diz assim: musa, dá início aos coros sagrados. Então, vejam essa referência ao formato anterior desse gênero, né, o que antecedeu esse gênero. Vem trazer beleza ao nosso canto, vem ver esta multidão numerosa, onde abundam conhecedores sem conta. A parábase do Aristófanes aqui está fazendo aquela captio benevolaita, né? Aquela captação da benevolência do público. Depois dele colocar em cena várias esquetes, né? Várias cenas engraçadas de comédia física. Então, onde abundam conhecedores sem conta, com mais pergaminhos do que Cleofonte. O que ele está fazendo aqui? Ele está apontando para a gente, isso é feito já lá no prólogo, né, quando o Dionísio ele aparece em cena dizendo que estava lendo
estava lendo uma peça, uma tragédia de Eurípides, que é a Andrômaca. Ele está lendo em voz baixa, ele fala, né? Então ele não estava fazendo uma leitura oral, mas uma leitura mental. Então ele já está mostrando aqui um outro formato de público. E aí agora vocês de repente vão começar a entender como é que essas mudanças do gênero vão seguindo também o gosto do público de teatro. É um gosto que mudou. Por quê? A gente está deixando de ter uma cultura basicamente baseada nessa transmissão oral das narrativas, e nós já temos um público leitor, né? Então, esse público leitor tem um outro tipo de exigência, né? Talvez seria por isso que Aristófanes resolve, primeiramente, agradar a multidão e encerrar de forma extremamente gloriosa essa peça, porque ela é encerrada com um debate retórico, né, com um debate do Agão. Então, ele vai deixar o melhor por último, né? Ele vai apresentar o aspecto mais intelectual da comédia, ele vai deixar para depois. Então, percebam como é que ele está retratando, e aqui a gente tem uma referência muito interessante à realidade do seu tempo, né? Com mais pergaminhos que o Cleofonte. E aí Cleofonte, né, que é o político, ele está mostrando aqui que o Cleofonte é uma pessoa que era culta. Nos seus lábios bilíngues, pipila, coisa horrorosa. Mandorinha trácia, pousada em bárbaro galho. É uma trova chorosa de rouxinol que ela entoa porque o pobre está lixado, mesmo se houver empate na votação. Então, é interessante ver que essa brincadeira que ele faz no empate da votação tem a ver com a circunstância em que é colocada essa figura aqui do Cleofonte, né? O Cleofonte, como eu falei, é alguém que vai ser julgado pelo público porque ele é um traidor, ele vai se refugiar lá no final da guerra no reino persa e vai ajudar o rei persa na sua intromissão na política grega. Tá? A Pérsia, a gente sabe que estava lá no início do quinto século, tentando invadir a Grécia Antiga, mas ela não ficou de lado. Os persas eles vão subsidiar a guerra se colocando do lado do Peloponeso, né? Se colocando do lado da Esparta. Então, ele se tornou um traidor da cidade. Então, e por isso ele merece ser julgado. E é interessante, nos seus lábios bilíngues, né? Lábios que falam duas línguas. E aí uma crítica a esse duplo discurso da sofística está bem claro aqui para a gente. E aí a gente tem, né, o coro, o canto do coro que a gente vê na parte da parábase, que é a ode. Então, aquela divisão que eu fiz, né, ode, antóde, epirrema, antipirrema, as odes são cantadas pelo coro, o epirrema e o antipirrema, que são discursos, são feitos pelo corifeu, né? O corifeu é aquele elemento que se destaca do coro e fala como se fosse um ator propriamente, né? Apesar de a gente já ter visto que Aristóteles vai falar que o coro como todo, ele é como sendo um ator, uma personagem, mas o corifeu ele tem uma fala individual, né? Enquanto o coro é propriamente de forma cantada, coletiva. Então, o corifeu vai fazer o seu discurso. Então, a gente vai ter canto e discurso na parábase. Aí, lembre-se que a parábase é um momento totalmente coral, tá? Nós temos vários elementos da comédia em que o coro é o enfoque dessas sessões. A parábase é uma das mais importantes. É justo que este coro sagrado dê à cidade bons conselhos e ensinamentos úteis. Olha que interessante. Por que ele está falando isso? É justo que o coro sagrado dê bons conselhos. O corifeu, ele exerce aqui a função, o papel do poeta. Então, aquela questão da educação, né, que eu até comecei a aula de hoje
apresentando para vocês o que está lá no verso 1010, né, quando o Ésquilo pergunta para Eurípides qual é o papel do poeta, aqui ele está disputando muito claramente o papel da educação, que está na tensão entre a relevância da poesia e a relevância do pensamento sofístico filosófico, né? Que a gente vai ver esse encaminhamento do pensamento grego da sofística para a filosofia. Então, a gente tem esse embate. Ele está reafirmando que, independente do que está acontecendo, independente de boa parte da paideia ateniense estar nas mãos já, de forma bastante concreta, dos sofistas, ele toma para si esse papel. Não, papel da educação da cidade é do poeta. Então, não é à toa que ele se coloca no papel do educador, né? É justo que este coro sagrado dê à cidade bons conselhos e ensinamentos úteis. Antes de mais, aí que eu falei, né, da questão da isonomia, julgamos necessário restabelecer a igualdade entre os cidadãos e acabar com os motivos de receio, né? Ele fala sobre isso por causa da perseguição que houve com o golpe oligárquico. Se alguém errou levado pelas manobras de Frínico, que é um político, e aqui ele claramente está falando do papel do demagogo da cidade, se alguém errou, deve ser permitido, acho eu, a quem deu naquela altura o mau passo, branquear sua culpa e pôr por trás das costas os erros do passado, né? Então, assim, se a gente for pensar no caráter universal da poesia, se a gente for pensar no caráter universal da comédia, eu acredito que essa fala do Corifeu, que está representando o pensamento de Aristófanes, é uma fala que pode e deve ser usada até os dias de hoje, né? A gente vive num país em que o desmando político é muito grande, em que não há grandes avanços para que se resolva a questão da pandemia, né? A Inglaterra acabou de começar a imunizar a sua população, e no Brasil a gente não vê grandes movimentos. Quem se movimenta para isso, que se localiza lá em São Paulo, é contra o governo. Então, é uma visão que mostra para a gente que o povo pode dar maus passos, né? Mas que, em vez de a gente agir com ódio e com condenação, que a gente, em especial para aqueles que se arrependeram, né, que a gente os abrace e que continuemos a luta, porque um dia a gente aprende. A democracia, isso que é muito interessante, e se vocês se interessarem depois em estudar mais a comédia, vocês vão ter isso muito claramente. A democracia, desde o seu princípio, ela é sempre muito frágil. Ela sempre sofre ameaças outras. Eu não sei se eu falei aqui nessa aula, na sexta-feira passada, mas a democracia, ela sempre precisa de um elemento de reforço, e a educação é a base. É diferente de outras formas de governo. Tá? Em outras formas de governo é interessante, até porque em outras formas de governo o povo não vota. Então, a democracia é aquela que demanda uma determinada educação e informação do povo. Quanto menos informado e menos educado é esse povo, mais sujeita ao papel do demagogo estará essa democracia. Tá? Então, assim, eu pergunto para vocês, existe alguma diferença do que o Aristófanes está falando em 405 a.C., ao que a gente pode falar agora em 2020? Não. A gente ainda vive num sistema governamental que demanda extrema vigilância dos seus membros, né? É diferente quando a gente tem um sistema de governo centrado na mão de um só. Você deixa, né? Se a gente vive aí uma monarquia efetiva, né? Não representativa, efetiva. Se a gente vive uma ditadura, as decisões ficam do lado de lá. Mas se a gente vive uma democracia, as decisões passam a estar nas nossas mãos, né? Então, o que a gente vive hoje é um reflexo desse papel do cidadão,
né, de como o Aristóteles está falando aqui, de como a gente tem que ter o cuidado para não ser manipulado. Então, essas poucas linhas aqui do Aristófanes dizem muito, né? Então, ele continua, entendo, além disso, que ninguém na cidade deve ser privado dos seus direitos. É que é uma vergonha que uns, por terem participado de uma única batalha naval, sejam automaticamente tratados como platenses, né? Aí ele vai falar vai dar uma referência ao massacre que os espartanos promoveram, quer dizer, os atenienses perderam essa batalha, então, obviamente que esses guerreiros serão extremamente maltratados, né? Pela cidade, obviamente. Então, essa parábase é uma parábase que tenta abrandar, né? Lá no verso 700, ele fala: abranda-me essa cólera, gente, a quem não falta uma natural sensatez. Vamos tratá-los a todos como família. Gente, eu não consigo não olhar para o meu tempo e pensar assim, né? Quantas das pessoas que estão ao nosso redor optaram por um desgoverno? Quantas brigas nós tivemos por causa disso, né? E aí o coro, continuando a análise da estrutura, o coro volta a cantar, né, e a elogiar aqui, né? Se eu tenho uma noção clara da vida e do que seja o caráter de um sujeito que está fadado para meter o pé na argola, esse macacão que só nos traz chatices, aí ele continua, de quantos reinam de forma falsa. Então ele vai mostrando o seu papel de sabedoria, que é o papel do poeta, né? E aí termina. O Corifeu termina dizendo: muitas vezes me tem dado conta de que esta cidade tem para com a elite dos cidadãos exatamente a mesma política que para com as moedas antigas e essa recente em ouro. Destas que não são falsificadas, mas, sem sombra de dúvida, superam quaisquer outras. Aí, quando ele fala da elite, ele está falando, obviamente, daqueles que são eleitos para governar, né? Ainda que a gente esteja numa democracia, majoritariamente os governantes eles vinham da aristocracia. Então, é um pouco... O que não é muito diferente dos dias de hoje, né? Aquele que é eleito, ele tem que mediar e muitas vezes se coloca mais do lado da elite do nosso país do que do próprio povo propriamente, né? Ele está com um discurso bastante propício para os tempos que nós vivemos em nossa democracia. E aí ele termina, né, xingando, falando mais ou menos no verso 734, mais ou menos agora, seu bando de idiotas, mudem de estratégia e passem a valer-se outra vez de quem é bom. Se tiverem sucesso, merecem louvor. E mesmo se derem com os burros na água, pois que se enforquem, mas que o façam com uma boa corda. É o que se pensará a gente de bem. Então, percebam, toda a parábase, né, ela se refere à política. Então, apesar de ser uma peça que vai tratar do aspecto mais cultural, poético, e aí não é à toa que vocês vão entender por que a comédia de Aristófanes ela é chamada, né, de comédia política, esse é o nome, que vai ter como diz o próprio Junito Brandão, vai ter uma curta extensão de vida, né, vai existir muito pouco, porque com o final da democracia, essa parresia não vai ser mais possível. Aí vejam, né, que ele cita Frínoco, que ele cita Cleofonte, esse tipo de acusação, esse tipo de apontamento vai justamente nos remeter à sua origem literária, que é a poesia iâmica. Bem, depois da parábase, vocês espero que tenham compreendido bem essa crítica que o coro, que o poeta, na figura do Corifeu também, vai fazer com relação à sua própria cidade, com relação aos assuntos políticos, a gente vai ter um segundo prólogo, né, uma segunda, e aí sim,
aqui, a partir já da parábase, né? Porque a parábase ela faz um recorte na peça. A parábase é muito séria, como vocês viram. E aí a gente entra na segunda parte da peça, que é uma parte séria também. Né? Se o primeiro prólogo foi totalmente burlesco, né? Mostrando ali o Dioniso muito mal disfarçado, os Xantias tomando lugar de Deus, né? Se colocando como uma divindade, os dois levando uma surra no inferno e fingindo que não estão sentindo nenhuma dor. Isso, né, na primeira parte. Na segunda parte, o prólogo, de fato, né, o primeiro prólogo anuncia a ação da peça, que é o quê? Ir ao inferno. Então, esse é o primeiro momento. Esse segundo prólogo vai mostrar para a gente o tema do qual a peça vai tratar, né? Aqui é anunciado justamente, eles já estão no Hades. Aqui é anunciado, são anunciadas as figuras que estão presentes no Hades, que podem ser encontradas ou vistas, né? Porque Sófocles está à parte, que é o Ésquilo e Eurípides. Então, eles encontrando entre os mortos essas duas figuras, os Xantias, né? E olha que interessante, uma outra observação também, uma observação muito importante. Como eu falei no início que as duas personagens, do Dionísio e do Xantias, são personagens orgânicas, isso tanto é um fato que esse prólogo, ele é anunciado, olha que interessante, lembra um pouquinho Eurípides, né? Ele é desenvolvido pelo escravo. O escravo falando com um criado do Hades, né? Então, esse prólogo, ele é apresentado por figuras menores, né, que não tem o status do herói cômico, porque existe o status do herói cômico, tá? Por mais que vocês achem engraçado, mas existe a figura do herói, que é aquela figura que concebe um plano, executa um plano e que vence, com as exceções que eu falei na sexta-feira, de 3 personagens que sofrem uma queda, que representam elas mesmas o exemplo a não ser seguido, né? Então, eles já preanunciam uma figura do anti-herói, mas de qualquer maneira é uma figura de destaque, né? É uma figura de protagonismo no enredo da peça. Então, aqui os Xantias tomam esse protagonismo. Então, e por isso que eu classifico essas duas personagens como personagens orgânicas, porque elas podem trocar de papel de forma bastante isonômica, né? Ele não é colocado ali numa esfera inferior por causa do seu status, da sua representação, né? De status social, no caso aqui o Xantias mostra muito bem isso. Então ele vai anunciar, estão debatendo sobre o trono, né? Quem é que vai se sentar no trono, quem é que está sentado no trono, a gente sabe que é o Sófocles, e aí o criado fofoqueiro começa a contar como é que foi essa disputa com relação à tragédia, e aí se anuncia a necessidade de uma competição para saber quem é que vai subir. A princípio, o Dionísio ele tem uma certa inclinação ao Eurípides, né? Mas parece até uma brincadeira, porque no final, na disputa, ele vai se decidir. E é interessante que a decisão não se dá simplesmente pela disputa poética entre os dois tragediógrafos, se dá por uma pergunta política, né? Se vocês forem ver um pouquinho mais adiante, eles perguntam sobre a forma de governo, sobre a forma de governo da cidade, e a decisão vai se dar quase que por um elemento que está fora ali do contexto, quase que por um deus ex machina. Então, percebam como é que o Aristófanes, o tempo todo, ele vai configurar a sua peça de uma forma muito aproximada à tragédia,
não só por esse elemento, mas também, se vocês forem ver a segunda parte da peça, né, que a gente tem o segundo prólogo, o canto do coro, que poderia até equivaler a um parodo. A gente tem um proagon, o agon, que é algo que também acontecia na tragédia, né? Lembre-se que o Sófocles colocava as cenas de agon muito claramente após a entrada do coro. O próprio Eurípides, lá na Medeia, né, que a gente até mediu os versos da disputa retórica entre Jasão e Medeia, a Eletra também, idem. Então, ele está estruturando de uma forma muito aproximada à tragédia. E aí, assim como na tragédia a gente tem episódios entrecortados com os espasmos, né? Se vocês se lembrarem disso, a gente tem primeiro espasmo, segundo episódio, segundo espasmo, né? Assim, o Aristófanes vai fazer isso também igual, né? Ele vai fazer o coricon aqui, que eu estou colocando, equivale aos... Eu até fiz uma nota, né? Equivale aos espasmos da tragédia. Então, ele vai ter um espasmo, né, depois do agon, depois da cena de agon, que é uma cena entre personagens. Então, a gente vai ter a cena de ação com as personagens, coricon, né, ou espasmo, cena de ação com personagem, coricon, cena de ação com personagem, coricon, cena de conclusão, então já preparando, né, para o êxodo, e aqui mostrando na cena de conclusão, né, o uso da balança como um recurso para justificar a vitória de Ésquilo. Então, é bem interessante ver essa apresentação. Encerramos com o coro com o canto do coro, e aí o final. Então, assim, a estrutura dessa peça é uma estrutura em que o Aristófanes mostra toda a sua capacidade poética, né? De não só brincar com uma comédia mais física, mas que ele deixa de lado e ele sempre fala, né, que ele exalta a comédia, coloca a comédia num patamar mais alto, e ele faz isso muito propriamente, fazendo esse ajuste, né, na estrutura da peça. Então, a segunda parte da peça ela é estruturalmente trágica. O tema é altamente trágico, porque é uma concorrência entre os dois tragediógrafos, e um elemento cômico presente é a paródia, né? Sempre se faz uma brincadeira com os trechos que são apresentados aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês, para a gente já chegar ao fim, em especial, bem, eu não posso ficar lendo o texto com vocês, obviamente vai ser um compromisso da turma apresentar no trabalho trechos retirados, não só dos textos teóricos, mas vocês têm que apresentar também uma leitura e compreensão do texto literário, né, da comédia propriamente, para a gente fechar esse curso. E eu estou tentando aqui mostrar, já que ninguém aparentemente faz comentário, ninguém tem dúvida, então eu acredito que esteja tudo certo, eu vou apontar para vocês a questão da crítica, né, que é feita a Eurípides com relação à divindade que é representada em suas peças, né, lá no verso 889, 888, quando Eurípides fala, né, são outros os deuses da minha devoção, é aquilo que a gente falou no estudo de Eurípides, que ele tira o elemento do tradicional e renova essas divindades, colocando, inclusive, por exemplo, como eu falei para vocês, a figura da Tyche, né, e que mostra ali que o destino do homem não é diretamente relacionado com a direção divina, mas que pode ser um fruto do acaso. Então, ele questiona esse posicionamento, né, homem e divindade. E aí essa fala aqui fica muito clara, né, no verso 889, e é interessante, Dioniso fala, né, invoca os teus deuses privativos, né, porque não são deuses da cidade,
Então, isso é muito interessante a gente ter essa visão da religião cívica, que era a religião grega. Mas o que eu quero apontar mais especificamente no 954, vamos para, isso que é muito interessante, em que Eurípides, né, lá no 949, ele fala, é muito interessante, né, porque ele é colocado aqui, o Ésquilo é colocado como um econômico, né, nas palavras, um homem de poucas palavras, mas que são palavras densas, né, imbuídas da tradição, que tem um determinado peso. E Eurípides é colocado como aquele que muito fala, é o tagarela, né? E aí uma crítica direta à questão da retórica sofística. E um retrato que ele faz aqui no 948, 949, quando ele diz, a seguir, desde os primeiros versos, ele está falando do prólogo, não deixava ninguém de braços cruzados. No meu teatro, falava mulher, e o escravo não ficava para trás, o patrão, a moça, a velha, né? Então, ele está mostrando aquilo que a gente viu propriamente nas suas peças e que foi apontado aqui nas nossas aulas, né? Que ele vai introduzir, isso até o comentário da Maria de Fátima, uma maior gama de personagens, né? Com níveis e estatutos, né? O status social diversos no desenrolar. E ela comenta, né, que essas personagens passam a ter uma participação muito mais ativa. Não se comparar, gente, as peças do Ésquilo com o Eurípides, a gente vê claramente uma grande diferença, né? Mas, para a gente discutir o tema dessa peça e a posição do Aristófanes com relação à função da poesia, o Dioniso, ele provoca, né? Ele provoca o Eurípides quando ele fala, porque o Eurípides fala, continuando, né, essa afirmação do Eurípides, o Ésquilo fala, e não era a morte o que tu estavas a pedir por tal atrevimento? Quer dizer, o Ésquilo, que é o tradicional, condena esse tipo de representação dramática, em que todos têm direito, vamos dizer assim, todos têm direitos iguais, né? O Eurípides não faz tanto uma distinção social relacionando o status com a participação no teatro. Então, por isso que o Ésquilo fala, você estava pedindo para morrer, né, fazendo isso. O Eurípides responde, ora essa, fazia simplesmente em nome da democracia. Genial, né? Fazia simplesmente... Por quê? Olha que interessante, o Aristófanes está pedindo igualdade. O Eurípides trata todos com igualdade, né? Então, aí mais uma vez eu pergunto, era o Aristófanes um severo aristocrata ou era um grande defensor da democracia? O Dionísio responde para o Eurípides, não te metas por aí, amigo, que uma digressão sobre tal matéria não te vem nada a calhar, né? Está mudando de assunto, porque ele está deixando de falar do teatro para falar de política. E aí lembre-se, né? O que a gente viu nos teóricos, nos críticos, né? Nos analistas do teatro de Eurípides, o que a gente viu aqui nas aulas? Que Eurípides, que o teatro, a Jaqueline de Romilly, por exemplo, aponta isso muito claramente, o Jean-Pierre Vernant, que Eurípides é aquele tragediógrafo que lida mais diretamente com as questões políticas. Então, essa fala aqui que eu estou apresentando para vocês, ela não vem à toa. Aliás, nada nessa peça, mesmo essa inversão, né, da primeira parte com a segunda parte, nada é à toa. E aí o Eurípides fala, né, quando o Eurípides faz essa crítica, quando o Dionísio faz essa crítica, não faça, quer dizer, não saia do assunto que é o drama, não fale de política, e Eurípides reforça o seu papel. Mas, e mais, estes tipos aqui, ensinei-os a paurar. Paurar e aí é a parte crítica do Aristófanes, é tagarelar, né? Falar muito, tagarelar. Aí o Ésquilo responde, até aí estou de acordo, mas antes de lhes teres impingido a lição,
melhor fora que fosses dessa para melhor. Quer dizer, o Ésquilo critica o fato de Eurípides usar personagens mais simples para ensinar o público. E ele responde, né, aplicar regras sutis, a medir versos de esquadro em punho, a pensar, a observar, a compreender, a gostar de argumentar, a maquinar, aí lembre-se de Medeia, até o próprio sentido, né, do nome Medeia, a ver mais intenções em todo lado, a refletir sobre tudo, e mais alguma coisa. Gente, eu acho que com essa fala, o Aristófanes mostra muito claramente o papel e a importância do Eurípides com seu drama. E a gente entende, a gente olhando para trás, a gente entende, né, quando ele fala as más intenções que estão ao nosso redor, a gente entende lá a Medeia, a gente entende a Eletra e outras peças que talvez vocês tenham lido de Eurípides também, né? Eu não estou falando tanto do Ésquilo, porque eu gosto de dar um curso fechado, já que a minha parte do curso foi Eurípides e Aristófanes, eu estou reforçando, né, tudo que a gente tem visto desde o primeiro encontro. Então, até aí estou de acordo, o Ésquilo fala, e Eurípides, com os casos domésticos que trazia à cena, que fazem parte do nosso cotidiano, e nos são familiares, enfim. Gente, vocês têm aí uma riqueza de referências para justamente pontuar o que nessa peça é tomado, o que nessa peça é discutido com relação à tragédia que vocês estudaram nesse semestre. Tá? Obviamente, eu não posso continuar, eu já falei, né, da questão da balança que vai aparecer, quem é que vai ganhar, a gente já trabalhou essa parte final, na aula de hoje a gente... eu apresentei para vocês uma análise da estrutura, não só, Uliana, não dá, porque já são 10 para as 11 quase, e eu tenho um encontro com a turma de matrizes, Cíntia. A Cíntia não está aí mais, né? Ela teve que sair. Eu tenho encontro com a Thaís e com a turma de matrizes para dar nota, né, para fechar média, essas coisas que professor tem que fazer também. Mas eu só peço desculpas de a gente não ter tido mais tempo, mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. É uma pena que vocês não me exploram muito, vocês podiam fazer muitas perguntas, tirar dúvidas. Se vocês quiserem ter algum encontro comigo, algum horário para tirar dúvidas para o trabalho, me mandem e-mail, a gente marca. Amanhã é um dia bom para mim, tá? Porque sexta-feira... Deixa eu desligar aqui a gravação para não ficar isso gravado.